Fala pessoal, há alguns dias eu coloquei aí no meu canal do Telegram, Good Morning Wall Street, onde eu passo informações diárias sobre o mercado financeiro, bolsa de valores e dólar, perspectivas de economia, petróleo e demais drivers do dia. Eu coloquei o meu e-mail pessoal para que, se caso vocês quisessem mandar algumas dúvidas sobre mercado, enfim, tudo aquilo que você que está participando lá no dia a dia está vendo que eu coloco e algo que é pertinente aí, algo que eu falei, né, no meu podcast diário, no meu áudio, que você não entendeu, enfim, aquilo que você achar pertinente, quiser esclarecer a sua dúvida, fique à vontade, me manda um e-mail, eu vou colocar novamente meu e-mail pessoal para que você mande as suas dúvidas. Eu tive uma dúvida aqui, um e-mail do Saulo Rodrigues, ele não fala de onde é, mas ele fala: Fabiano, acompanho o seu trabalho através do canal Telegram, você já há algum tempo deixou um e-mail para que pudesse tirar alguma dúvida e perguntá-lo. Eu opero dólar futuro diariamente por tape reading há um ano e meio, procuro conhecer todas as nuances que envolvem o ativo e também a parte de macro e microeconomia. E ele pergunta aqui se você pudesse expor um pouco mais sobre como funciona o mecanismo das treasuries americanas, como se dá a alta e baixa dos yields em relação de curva de juros para a economia. Busquei bastante na internet, não achei nenhum conteúdo relevante, caso você pudesse me tirar essa dúvida, então acho melhor fazer aqui por vídeo, né? Bom, vamos lá. O que está acontecendo, que o mercado aí está analisando nesses dias, Saulo, pode ser a dúvida aí dos demais integrantes do nosso canal, é exatamente que a curva de juros, muito se ouviu falar uns tempos atrás que ela estava flat, ou seja, ela não estava nem em alta nem em baixa, e as curvas começaram a se achatar dos longos períodos, ou seja, começaram a se estreitar esses preços, né, do período curto e do período longo, e nós tivemos agora essa semana a curva de 3 anos cruzando a curva de 5 anos. O que quer dizer isso? Significa que o pagamento dos prêmios dos juros dos títulos de curto prazo começam a ser maior do que os de longo prazo, né? Ainda essa curva de juros de curto prazo não ultrapassou os prêmios dos títulos de 10 anos, né? Mas é normal que, se eu te empresto um dinheiro a 3% ao ano, em 3 anos esse valor jamais poderia ser inferior, em 3 anos jamais poderia ser inferior a 9%, ou seja, 3 vezes o exercício anual. O que acontece com a alta de juros do Fed, né? Os juros vão aumentando e os títulos vão se deteriorando, e explicando em miúdo significa que, imagina que você compra aí um título provavelmente de renda fixa, pode ser os bonds comparados aqui com os nossos índices, com os nossos produtos americanos, onde você compra bonds de empresas, né? Onde esse título, essa linha de crédito, renda aí praticamente 6, 7% ao ano. Existem algumas companhias brasileiras que listam seus bonds em Nova York e podem ser comprados aí como instrumento de renda fixa, né? Mas vamos lá, a explicação é: imagina que esses títulos são negociados hoje a 6, 7%, porque os juros é em torno de 1,5%, e acontece que quando os juros, praticamente a taxa básica, sobe aí para um valor superior, de 1,5 vai para 2, 3, etc., aqueles títulos que pagavam somente 6 passam a ter menos valor, né? Já que provavelmente outras empresas ou outros títulos terão que ser corrigidos e pagar um prêmio maior. O que hoje está acontecendo é exatamente que os títulos de curto prazo estão pagando melhores do que alguns títulos de prazo maior. E isso acaba mostrando que o dinheiro de curto prazo, o dinheiro é mais caro, começa a sair um pouco de dinheiro de circulação, já que o prêmio da moeda acaba ficando mais caro, né? O delta, que é a diferença entre duas variáveis, começa a se estreitar, e com isso os títulos de curto prazo acabam valendo mais, os títulos de longo prazo acabam valendo menos, um menor desinteresse, e há uma demanda maior para os títulos de curto prazo. As pessoas que compraram títulos, por exemplo, para 2025 ou para 2030, ou começam a liquidar ou a vender alguns títulos que podem ser negociáveis, já que eles não têm o mesmo valor, e geralmente os movimentos que antecederam uma possível recessão nos Estados Unidos sempre vieram com a curva de juros do curto período, atravessando a curva de juros num período mais longo, e isso acabou se resumindo em recessão. A luta do Fed agora é exatamente equilibrar as taxas de um tom moderado, né? Lembrando que a gente precisa de um remédio, e o remédio demais da economia americana deixando um tom de aperto monetário muito forte, há uma retração, pode chamar uma recessão, e a falta desse remédio também implicaria numa inflação, forte aquecimento econômico. Então, a medida ideal
é que não ocorra sempre, o crescimento econômico deve ser em tom moderado, justamente para que os títulos de curto prazo valorizem em alta, mas os títulos de longo também têm que se valorizar. E os títulos a partir do momento de curto passam a valer mais que os títulos de longo prazo, justamente por taxas básicas de juros. Lembrando que os juros são negociados diariamente, os bancos negociam instrumento futuro de juros e isso acaba precificando os juros de longo prazo, e isso é transferido para os títulos americanos. Os bonds americanos, os treasuries, equivalem praticamente aos títulos públicos brasileiros, que, no mesmo exemplo da Selic, se a gente tem uma Selic em alta de 12% e a Selic vem para 6%, os títulos de renda fixa acabam sendo hipervalorizados, e quando a gente tem uma Selic aí, praticamente uma taxa fixa de juros de 6%, e esses títulos passam uma taxa de básica de juros de 6%, quem comprou renda fixa a 6% praticamente não vai ter o mesmo valor do quem está começando a comprar renda fixa a níveis superiores, já com uma taxa básica de 8 ou 10, enfim. Esse é o movimento, então, dos juros versus os títulos públicos, e isso impacta diretamente na moeda, já que a moeda é praticamente cotada em juros. Os juros é transferido imediatamente para o custo da moeda. Saulo, espero ter respondido a sua dúvida. Você que gostaria de mandar uma dúvida aí para o canal Telegram, esse vídeo eu vou anexar aqui no canal, colocar novamente o meu e-mail pessoal, mande sua dúvida que eu posso estar respondendo aí, tirando a sua dúvida de acordo com os nossos programas diários. Obrigado e até a próxima.